Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano Fortes, em mais uma oportunidade para junto refletirmos e comentarmos mais uma lição da nossa editora Betel deste segundo trimestre de 2018. E nessa oportunidade estudaremos a lição de número 8, os propósitos de Deus nos milagres. Irmãos, milagres, eles são precursores da palavra de Deus. Eles são os refletores que revelam o principal, a proeminente palavra do Eterno. É o que nos mostra a verdade aplicada. De acordo com nossos textos de referência, milagres são coadjuvantes. O principal é a palavra. Porém, aonde há a pregação genuína da palavra de Deus, há a cooperação e o agir de Jesus, e os milagres acontecem. Milagres, nós vamos ver que eles são temporais e transitórios, mas a palavra do nosso Deus, ela é eterna. A palavra e o Espírito Santo de Deus é quem traz purificação, é quem edifica, é quem santifica e regenera. É o Espírito Santo e a palavra que nos leva a conhecer o Deus dos milagres. Irmãos, milagres e sinais em geral só nos encaminha ao principal, porém eles são de suma importância. Ele nos fala de muitas coisas, principalmente do Deus El Shaddai, o onipotente Deus a quem servimos. E outra, nos mostra através da pregação da palavra de Deus que Deus está agindo e operando na minha ou na sua vida. E é exatamente isso o que nós vamos ver no nosso primeiro objetivo. Deus operou e ainda opera milagres. Aí nós temos então o nosso primeiro tópico. Irmãos, conforme Tiago fala no capítulo 1, versículo 17 de sua epístola, Deus é a fonte de todo o bem. Deus, ele é imutável. Deus, ele sempre cumpre e mantém as suas promessas. E quando falo do Pai, eu falo do Filho e falo também do Espírito Santo de Deus. Como diz o nosso historiador e médico Lucas, em Lucas capítulo 1 e no versículo 37, que Deus é o Deus do impossível. Aí então nós temos dentro do primeiro tópico, aonde vamos ver o que é literalmente milagre. Ele não se explica. Biblicamente falando, é a manifestação do sobrenatural, seja por parte do Pai, do Filho e do Espírito. Consideraremos então aqui que isto começou lá naquele casamento na Canaã da Galileia. O apóstolo João, meu querido, ele diz que se fosse relatar todos os feitos, fosse dos milagres, dos sinais, de maravilhas, do grego Simeon, ou do poder sobrenatural, do grego Dunamis, de Cristo, não haveria biblioteca no mundo que coubesse tudo. João capítulo 21 e o versículo 25. Mas é como o escritor aos Hebreus nos diz: Ele ainda é o mesmo
hoje. Hebreus 13. Discorrendo um pouco mais a respeito de Jesus, falando agora a respeito do Jesus que efetua e efetuou maravilhas, curas e libertações, ressuscitou mortos, fez e faz milagres, opera sinais, ele é o único. E quando falo de Jesus, eu falo do Pai e falo do Espírito Santo. É o único que tem o poder de dar vida ao que está morto. E isto fala de seu poder sobre a morte. Ele executou esse poder estando ainda em vida, operando algumas ressurreições e depois a sua própria ressurreição. E ainda depois de ressurreto, ele continua operando milagres. E em seguida nós vamos considerar o Jesus que operou e ainda opera sinais e maravilha. Como ele mesmo disse que continuaria operando e cooperando na igreja. E agora ele opera estes sinais e maravilha através de sua igreja e por intermédio do Espírito Santo que distribui esses dons, seja de cura, revelação, operação de milagres e maravilha, à igreja para que ela cresça e seja edificada. Já em seguida, temos por objetivo mostrar a relação entre milagres e sinais, que é exatamente o nosso segundo tópico. Aqui nós vamos falar de uma maneira resumida da importância de perceber os sinais dos milagres e o relacionamento com Deus e da lição que aprendemos a partir dos milagres, nos sinais. Sinais, querido, fala a operação de alguém ou de alguma coisa para chamar a atenção, para prever ou fazer algum reconhecimento. Segundo o dicionário, é aquilo que serve de advertência e que possibilita conhecer e demonstrar o interior de uma intenção, ou seja, é um aceno. Por isso, vamos considerar aqui a importância de enxergarmos os milagres. A Bíblia fala dessa importância de se perceber os sinais. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crê. Talvez por isso Spurgeon tenha escrito e dito que a fé ela não pede sinais. Os sinais são de suma importância, pois apontam o principal, ou seja, ele pega nas nossas mãos e nos leva até o Senhor dos milagres. Um dos objetivos dos milagres é nos apontar o céu. Cura, sinais e maravilhas operada na vida de alguém não é sinal de salvação. Quem salva é o Senhor dos milagres e não milagre. E nem quer dizer que Deus, por curar alguém ou por operar o sobrenatural na vida de alguém, está de acordo com a sua vida pecaminosa. E nem tampouco ainda quer dizer que Deus está compactuando ou aprovando a vida desse indivíduo que vai estar chafurdada no pecado. Mas nós temos aí uma outra lição em que vai estar nos dizendo, ou vai estar dando um aceno, chamando a atenção desta pessoa, que Deus ele está ali não só para curar, mas principalmente para salvar e conduzir esta vida ao céu. E assim como vimos na lição passada,
mais uma vez enxergamos aqui Deus tomando a iniciativa de aproximar dele o ser humano. E o cordão umbilical que Deus usa aqui é os sinais, os milagres, as curas e maravilhas. Irmãos, não devemos nos esquecer que estamos considerando aqui os propósitos de Deus nos milagres. E ainda vemos o caso aí do povo israelita. Apesar de eles terem vivido, desfrutado, presenciado do Deus dos milagres, não o conheceu como Deus. De igual modo, é o caso dos que vinham a Jesus, só vinham a Jesus pelo que Jesus poderia proporcionar para eles. E é o mesmo caso de muitos hoje. Se aproxima de Deus não para ter Deus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas como se Deus fosse o gênio da lâmpada de Aladim, aonde eu vou esfregar 3 vezes a lâmpada e o gênio ele vai sair e vai cumprir as minhas vontades. E sempre que eu precisar, terei esse gênio fazendo milagres para me curar, para me abençoar e para me prosperar e para cumprir todas as minhas necessidades. E para mim isso basta. É mais ou menos isso o que quer nos dizer estas ações, tanto do povo de Israel, lá no Antigo Testamento, quanto dos que seguiam a Jesus, como dos que hoje vêm para Deus, com essa intenção de ser beneficiado por Deus, mas sem a mínima vontade ou preocupação de conhecer quem é Deus. Irmãos, não podemos esquecer que estamos considerando aqui, neste ponto, lições a partir dos milagres. Porém, Deus não quer se revelar à humanidade só como Deus que cura e opera sinais e faz maravilhas, mas principalmente como Deus Salvador que leva para o céu. A única forma de conhecermos a Deus é atentarmos primeiro para a sua palavra, procurando obedecer as orientações divinas, e então nós conseguimos perceber a Deus e o porquê Ele está operando e manifestando tantas maravilhas e milagres, suprindo as nossas necessidades e nos protegendo. É simplesmente para sermos atraídos para Ele, para ser apresentado a nós as verdades espirituais concernente à sua santa vontade. E assim nós não desfrutaremos somente de milagres e prodígio, mas do conhecimento de um Deus que é poderoso, de Deus, e passaremos a viver com Ele na eternidade. Lição contrária, acabamos de falar acima, a respeito dos israelitas, a respeito daqueles que seguiam a Jesus e de tantos outros que existem nos dias atuais. É como vai dizer Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, quando fala a respeito do povo lá no deserto, que Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, irmãos, a importância de se perceber os sinais no milagre e também procurarmos entender qual o nosso nível neste relacionamento com Deus e com os milagres. E entendemos ainda que milagres, eles são apenas coadjuvantes. Deus é o principal. E tirarmos lições preciosas a partir desse milagre
como vimos aqui nesse segundo tópico. Não menos e de uma maneira também resumida, estaremos considerando aqui o nosso terceiro tópico. Dentro desse terceiro tópico, nós temos aí também o nosso terceiro objetivo: enfatizar que os milagres não substituem a palavra de Deus. Então, meu querido, o nosso terceiro tópico, ele trata aí os milagres e a palavra de Deus. Onde primeiro nós vamos ver a respeito do impacto pela ação divina, vamos estar vendo a respeito da relevância da palavra de Deus e, por último, analisando os milagres à luz da palavra de Deus. Vemos que antes de Deus falar com Moisés no Monte Horebe, Deus abre os olhos espirituais de Moisés e mostra-lhe uma sarça ou um arbusto ardendo em fogo, com o qual Deus atrai a atenção de Moisés e revela-se a si próprio a Moisés. Então, vamos ver que Moisés ficou tão magnificado com aquela visão que imediatamente ele pensou: vou até lá para ver o que isso significa. Neste momento nos informa a palavra de Deus que Deus bradou no meio daquela sarça e começou a conversar com Moisés e ali relatar os seus planos e projetos e propósitos divinos. Esta foi a maneira pela qual Deus revelou-se, acenando a Moisés, uma forma impactante realmente. Nunca em qualquer outra parte da Bíblia, ou da história, ou da igreja, ou mesmo dos tempos atuais, vimos ou vemos algo semelhante à sarça ardendo. A sarça ardia e não só ardia, mas também não se consumia. Aí nós podemos observar o impacto dessa ação divina sobre Moisés. Mais uma vez, vemos Deus usando sinais para chamar a atenção do homem para o principal, que é ele e os seus propósitos com relação à humanidade. O seu propósito salvífico que desde o início nós vemos Deus trabalhando e agindo poderosamente para que este propósito se cumpra paulatinamente na face da terra, sobre a vida da humanidade. Por isso, meu amado, a importância da palavra de Deus. Temos em nosso meio hoje pessoas que são conhecidas ou nominadas como profeta pelas suas operações de sinais, pelas suas revelações, milagres e maravilhas. E essas operações, se elas não apontar para o alvo principal, que é Deus, então tem alguma coisa de errado. Nos dias atuais, ao ligarmos os nossos aparelhos de televisão, ou mesmo a acessarmos os canais sociais que temos, e quando contemplamos alguns que se nominam apóstolo, reverendo, e por aí vai, né? Operando milagres, sinais e maravilhas, e observamos que o objetivo de tais não é levar as pessoas a Deus, mas na verdade eles estão de olho na lã, na manteiga e no leite, ou seja, no que essas ovelhas lhe podem produzir. Infelizmente, são verdadeiros mercenários e só vão após estes os que não analisam e nem levam em consideração as advertências da palavra de Deus. Para estes, a Bíblia diz e adverte
que será enviado à operação do erro como sinais e prodígio de mentira. A Bíblia, por diversas vezes, está advertindo que se levantará no meio do povo de Deus falsos profetas. E isso, querido, não é para agora. Isso já vem acontecendo desde os tempos apostólicos. Nos dias atuais não é diferente. Por isso a importância da relevância da palavra de Deus, pois é ela que nos adverte. A própria Bíblia diz no Apocalipse que o inimigo de nossa alma, ele fará descer fogo do céu. Então, para aqueles que andam atrás de sinais, prodígios e maravilha, correndo atrás de revelação, há um grande risco de se perderem nessa caminhada e entrarem na eternidade sem salvação. E Deus não terá ninguém por inocente. E aqui abre um comentário para quem gosta de correr atrás de revelação. A principal revelação é a palavra de Deus. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, não é preciso você ir atrás de profeta, meu querido. Vá atrás das páginas refulgentes e proeminentes da palavra de Deus, pois elas sim têm resposta para tudo em nossa vida. Considerando, então, nós temos aí o texto de Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 34 ao 40. Esse versículo apresenta as evidências da verdadeira religião, a identidade do Senhor como Deus somente e nenhum outro senão Ele, Criador e soberano dos céus e da terra, e foi evidenciado por seus milagres, por suas maravilhas, pela auto-revelações em teofania. Milagres, sinais e maravilhas são muito importantes, mas eles nos encaminham ou nos leva a darmos a nossa total atenção àquilo que realmente é o principal, Deus, nosso Senhor e Salvador. Concluindo, os milagres, prodígios e maravilhas de Deus são ações de socorro e providência, e tem como sinais de advertência e o aceno do Senhor para nós que ainda não terminou o período da igreja. Portanto, isso precisamos permanecer firmes e crendo, proclamando e esperando o agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe. Não deixe aí, meu querido, de curtir o nosso vídeo, deixar aí o seu like no nosso vídeo, compartilhar aí o nosso vídeo. Eu quero aqui agradecer a Deus pelos novos inscritos que estamos a cada lição alcançando, crendo no Senhor que o nosso objetivo para este ano, para o nosso canal, nós alcançaremos. Que Deus em Cristo lhe abençoe e até a próxima lição, a lição de número 9, aonde estaremos estudando que é preciso buscar crescimento espiritual.